Fala galera, esse é o primeiro episódio de um podcast que ainda não tem nome, mas em breve vai ter um nome. Inclusive, se vocês tiverem alguma sugestão de nome, né, pode deixar nos comentários que vai ser muito bem-vindo. E no primeiro episódio eu vou trocar ideia hoje com o Gabriel, que foi meu companheiro de faculdade. Na verdade, foi o meu companheiro de Padoca do Cido, né, que era a padaria onde nós tomávamos cerveja e eventualmente a gente assistia umas aulas lá na Toledo. Bons tempos. Bons tempos, né? Mas é isso aí, vamos trocar uma ideia sobre investimento, sobre finanças pessoais. Gabriel, conta pra nós aí como é que foi a tua jornada aí depois que você saiu da Toledo, onde você trabalhou, o que você tá fazendo agora. Depois eu vou contar um pouco também. Faz um tempo que, né, que a gente não troca ideia. Na verdade, a gente troca ideia. Sim. A gente troca ideia, mas a gente nunca fala do que um outro tá fazendo. A gente tá sempre falando de algum assunto, né? Tipo, o que você pensa disso, o que você pensa daquilo. A gente acaba nem se atualizando da vida um do outro, né? Mas conta aí pra nós um pouco. Bora. Bom, vamos lá. Eu sou o Gabriel, eu estudo economia na Unifesp aqui em Osasco. Eu já fiz gestão financeira junto com o Samuel algum tempinho atrás. Bom, eu trabalhei um pouquinho no Nubank, uns 4 anos. Cheguei a trabalhar com cripto lá, foi bem bacana, foi no começo do boom de cripto. Nem tinha moeda no cripto ainda, então foi bem no começo mesmo. Então, enfim, foi o que eu sempre estudei, assim, cripto. Em 2017, 16, que foi quando a gente se formou, eu já sabia de cripto e não sabia quase nada de bolsa. É bem interessante isso, porque geralmente as pessoas fazem o contrário, né? Vai evoluindo e vai para cripto. Eu não, fico no final e depois fui voltando. Bom, durante a faculdade de economia, eu saí do Nubank, virei estagiário em Family Office para trabalhar mais com finanças e economia no geral. E agora eu estou trabalhando numa incorporadora aqui em São Paulo, no planejamento financeiro, é uma área total voltada a finanças e eu acompanho bastante a economia, assim, que é um setor bem importante, né? A incorporação, a construção civil e tudo mais. E o meu foco de pesquisa na faculdade foi onde que a gente troca bastante ideia, que é sobre economia regional. Então, a gente pesquisa bastante os potenciais de cada mercado, né? Como funciona essa relação. E aí a gente está aqui para falar um pouquinho disso, né? Abordar um pouquinho os temas, os conflitos atuais, que não são poucos, né? O mundo tá pegando fogo, né? É um dos temas, né, que a gente vai ter aqui principal dessa conversa é o cenário de conflito global que está aí bem eminente, né? Porque, na verdade, já tem conflitos acontecendo em várias regiões, né? E muita gente tem falado que é um cenário muito parecido com o final da década dos anos 30, que foi um pouco antes do começo da Segunda Guerra Mundial, que já estava tendo Uhum. vários conflitos em várias regiões do mundo, né? Porque guerra não é assim, não começa do dia para a noite, né? E então, assim, tá muita gente dizendo que é um cenário muito parecido. A tensão na época lá muito crescendo na Europa, hoje a tensão cresce muito entre Estados Unidos e China, mas aonde vai acontecendo as pequenas fogueiras é ali, em Palestina e Israel, Ucrânia e Rússia, né? E vários outros lugares que China, Taiwan. China e Taiwan, né? Ali tá tendo, vixe, esses dias afundaram uns navios ali perto do Japão ali, e é uma loucura, né? Porque ninguém quer escalar, mas de repente não tem como, de repente tem que dar uma resposta e o negócio escala. E então, como um tema geral do nosso podcast, que ainda não tem nome, é trocar uma ideia sobre como que a gente se prepara para investir, para proteger o nosso patrimônio, para de repente aproveitar alguma oportunidade num cenário de guerra, porque pode ser que apareça alguma coisa, né? E se sobrar alguma coisa, né? Porque a guerra hoje mudou, né? A guerra hoje. Sim, ó, patamar, né? Não é tão simples assim. Primeiro vamos ver se sobra alguma coisa. Se sobrar, né? Se sobrar, o que a gente pode fazer para se proteger? Claro que a gente fala isso, é um assunto sério, mas a gente fala num tom de brincadeira, né? Mas realmente o potencial bélico de hoje não dá nem para imaginar, né? Não dá nem para imaginar. Sim, Apertar um botão aí, a guerra acaba para todo mundo. Mas exatamente. mas vamos ir falar.
E para falar sobre como se proteger, como investir, não tem como, né, deixar de falar de ETFs e de ETFs passivos e de investimento global. Se você não sabe ainda, né, o que é um ETF, o que é um investimento passivo, o que são os fundos passivos, eu vou tentar explicar de uma maneira bem simples, e aí, Gabriel, você me ajuda, né, porque eu tenho certeza que você sabe também. Vamos lá. Boa. A gente tem vários tipos de teorias, né, sobre investimentos. E uma das teorias sobre investimentos é que o mercado é um mercado eficiente, ou seja, é difícil você comprar alguma coisa no stock market, né, no mercado público, que esteja barato, né? Porque Tem um motivo, né? sem um motivo. Porque a teoria do mercado eficiente diz que o preço da ação está representando realmente o que aquela empresa vale, né? Então, se tem uma empresa sendo negociada a $20 a ação, a expectativa é que no futuro é aquilo, o mercado é eficiente, o mercado está dando o preço certo, tem alguma razão para aquela ação estar $20. E aí tem gente que olha e fala, mas tá barato, porque tem uma métrica aqui, tem uma métrica ali, a gente pode aproveitar, é uma vantagem. Tem gente que acredita nisso, tem gente que não acredita. A teoria dos mercados eficientes é que o preço de uma ação é o preço justo por ela, é o preço que ela deve valer. Então, segundo essa teoria, você não tem muita vantagem em escolher, né, uma ação em relação à outra. E aí os ETFs passivos, o que eles fazem? Eles simplesmente é uma cesta que vai colocar todas as ações lá dentro, que vai colocar a ação de todas as empresas. Isso pode ser de uma região, pode ser de várias regiões, pode ser de algum setor, pode ser de um país, né? Ele vai colocar todas as empresas ali dentro daquela cesta, vai formar um ETF, e ele não vai escolher uma ação em relação a outra. Não vai ter um gestor que vai chegar ali e vai falar assim, eu quero essa e aquela. Não, vai entrar todas que tem naquela lista, todas as empresas. E qual que é o critério de peso? É o valor patrimonial, ou seja, quanto mais uma empresa vale, maior vai ser a representação dela dentro daquela cesta. Um ETF global ele funciona dessa maneira. Um ETF global, dentro de uma cesta de um ETF, ele vai ter uma seleção de todas as empresas do mundo. São mais de 50 países que são representados, e dentro dessa cesta você está, de certa maneira, isento, por exemplo, de uma crise em uma determinada região. Então, se você é brasileiro, investe no Brasil e está investido ali só pensando nas empresas do Brasil. Surgiu uma guerra no Brasil, aconteceu algum acontecimento, uma tragédia no Brasil, um evento muito catastrófico. Como agora está acontecendo, né? Como agora está acontecendo no Sul. No Rio Grande do Sul. É legal, Pode falar. É isso também, não é só guerra, né? Tem uma questão doméstica também que você pode ficar refém, né? Tem um problema também, acho que do BOV11, só para não esquecer, BOV11 é o ETF que replica a Bolsa Brasileira. Uhum. E por a Vale e Petrobras serem muito grandes, elas praticamente atendem o Brasil inteiro. Petrobras, eu digo, né? A Vale, enfim, tem minério até dizer chega. Elas ficam com um peso muito grande. Então, você achar que comprou BOV11, você tá pegando a média, não, você tá basicamente comprando Vale, Petrobras e um pouquinho de banco. Sim. Então, os ETFs também precisam ter esse cuidado, assim. Mas é muito melhor do que o stock picking, que é a escolha de ações. Isso. Você não tem viés. É um índice, que o índice, não, a BOV11 é valor de mercado. Pega o valor de mercado, faz a porcentagem, pega as 100 maiores e compra um. É isso. Sim. BOV11 é isso. Existem outros ETFs com outras metodologias, né? Como preço sobre lucro, que são os fatores, né? Também. Com fatores. Aí tem mais nos Estados Unidos, né? No Brasil não tem tanto, infelizmente. Mas o principal não existe viés, a volatilidade é bem menor, ou seja, o valor que você investe não vai ficar flutuando um monte igual uma ação. Pô, se comprou uma ação errada, sei lá, se comprou Vale
mês passado, retrasado, tava 70, hoje tá 60, 65. E aí você olha lá e fala, putz, vale vai acabar. Não, não vai acabar, só uma fase, sabe? Sim. Mas com o Bova você não tem tanto isso, assim. Eu costumo, agora que eu tô fora do Brasil, às vezes eu troco ideia com algum, alguma pessoa que tá trampando no mercado financeiro e ele costuma falar, né? Às vezes não é brasileiro, ele costuma falar que o Brasil para ele é uma grande fazenda. E quando ele vai prever, né, qual vai ser o resultado do Brasil, ele precisa olhar a previsão do tempo. Ele fala, cara, eu olho mais o forecast, o weather forecast, né, a previsão do tempo. Ah, mas a política no Brasil, tipo, quem está dentro do Brasil se preocupa muito com o que o presidente fez, com o que o presidente não fez, o que o Congresso fez, o que o Congresso não fez. Enquanto quem está fora do Brasil vai falar, mano, e aí, como que foi a colheita de soja? Como é que foi a colheita disso? Como é que tá os minérios? Como é que tá o petróleo? Tipo assim, eles olham pro Brasil como uma grande fazenda. Choveu? Não choveu? Tá tendo crise? Não tá tendo crise, né, de climática? É isso, né? Ninguém se preocupa muito. Então, realmente tem um peso muito grande a questão de o Brasil, né, tem algumas Fluido, empresas, né? e tem algumas empresas O que líder aqui dominam, faz bastante preço. mas tem algumas empresas que dominam muito o índice realmente no Brasil e mexem muito. Claro, né? Por exemplo, as empresas de tecnologia também têm um peso muito grande nos ETFs americanos, né? Porque representa um valor de mercado muito grande, então a gente, né, tem que considerar isso também. Mas é importante notar que no Brasil tem isso aí, tem essa ideia de que mesmo em um ETF você não está muito bem diversificado. Porque a ideia do ETF é essa, a ideia do ETF é a diversificação. O Gabriel falou ali de stock picking. E, para quem não sabe, o que é stock picking? Vamos lá. Eu vou começar a investir. Nunca investi na minha vida. Qual que é a ideia de investir? É pegar o seu dinheiro que você guardou, que com o tempo vai perder valor por causa da inflação, né? Porque as coisas... o dinheiro, ele é um bem que é o governo que tem o controle de emitir, e o governo emite muito, então todo mundo sabe que quanto maior a oferta de um produto, menor é o valor daquele produto. Quanto maior a escassez de um produto, maior é o valor daquele produto. Então, a moeda, o papel moeda, que está no controle do governo, no caso do Brasil, o real, como emite muito, e aí é importante falar que em casos de guerra existe muita emissão de dinheiro, e aí tem o risco inflacionário. Então, como a gente vai falar um pouco aqui de guerra, né? É importante deixar essa nota. Mas vamos lá, então você pega o seu dinheiro e fala assim, opa, não vai valer nada isso aqui no futuro, então eu tenho que comprar alguma coisa que vai valer mais no futuro. O brasileiro e a maioria das pessoas que não tem muita sofisticação, vamos dizer assim, pensa logo em imóvel. Por quê? Porque é a coisa mais próxima que tem ali do brasileiro, né? Falar assim, pô, o imóvel vai valer mais no futuro, o imóvel valoriza. O imóvel valoriza. Por quê? Porque o imóvel, né, ele é um bem escasso, se você pensar, né? Não vai ter mais terra no mundo. O número de terra que tem no mundo é isso aí. É isso aí. Então, não vai ter mais espaço no mundo. É isso aí. O espaço que a gente tem é esse. Por enquanto, né? Por enquanto. Mas vai que dá certo esse negócio do Elon Musk aí de ir pra Marte. Mas, vamos lá. A pessoa, geralmente, e tem muitas pessoas que têm muito sucesso financeiro porque entendeu que o dinheiro não vale nada no futuro e aí ela vai e troca por imóveis, troca por terreno e constrói. E tem muito sucesso financeiro. Porque tem uma frase que eu gosto muito do Morgan Housel, que ele fala que investimento em imóveis é o melhor investimento que a maioria das pessoas vai fazer. Por quê? Porque é o único. É o único que ela vai fazer, que ela vai se comprometer por 30, 40 anos, que vai fazer e ela vai trocar o dinheiro dela por imóveis. Mas, falar de investimento, O trato da vida, né? é o contrato da vida. É o contrato da vida, exatamente. Mas vamos falar de investimento. Você quer aprender mais sobre investimento? Você vai olhar aí, vai falar mercado de ações. O que é o mercado de ações? Você pega o seu dinheiro e troca por um pedaço de uma empresa. A ação é um pedaço de uma empresa. Só que como que você faz isso? Você vai falar, você pode fazer isso com qualquer empresa. Você pode fazer isso com a McDonald's, com a Coca-Cola, com a Nike, com a Amazon, com a Microsoft. Você não quer ser sócio do McDonald's? Por que você não quer ser sócio do McDonald's? A Coca-Cola? Onde você vai tem McDonald's, onde você vai tem Coca-Cola. Por que você não seria? E diferentemente de um imóvel, é muito mais líquido o seu dinheiro, ou seja, você pode se desfazer dele muito rápido, transformar ele em dinheiro de novo. Ele tem uma valorização, né, e uma expectativa de valorização
e uma segurança muito maior, porque um imóvel ele tá ali, né? É aquilo, só pode ser aquilo, não vai sair daquilo. Se acontecer, por exemplo, uma tragédia, como aconteceu agora lá no Rio Grande do Sul, e era aquilo que você tinha, ele estava lá, você perdeu. Pode ser que tenha um seguro, pode ser que não tenha, mas está ali, né? Mas na métrica de investimento, talvez você não tenha um retorno, né? No sentido de, beleza, você recuperou o valor venal, enfim, a Sim, prefeitura te indenizou de alguma forma, você não teve o retorno total, né? sim, Talvez não tenha. talvez não tenha. Mas então a ideia é essa: no mercado de ações você pega o seu dinheiro e troca por uma ação. Só que você não pega o seu dinheiro e justamente vai lá e compra uma ação e fala, eu gosto do McDonald's, eu vou comprar o McDonald's. Por quê? Porque mesmo empresas como McDonald's, Microsoft, como Nike, como as empresas globais aí que todo mundo conhece, mesmo essas empresas, elas vão encontrar momentos que elas vão passar por dificuldades, que vai ter queda na receita, que vai ter queda na lucratividade, que vai ter uma estagnação no crescimento, e você não tem como saber o que vai acontecer. Você fala, mas o McDonald's nunca vai quebrar, a Nike nunca vai quebrar, a Nokia, Starbucks no Brasil, Starbucks no Brasil. Então, não tem como falar é grande demais para quebrar. Empresas que, olha, eu sim, né? Eu duvido muito que o McDonald's vai quebrar, mas eu não invisto todo o meu dinheiro no McDonald's, porque e se, né? E aí é legal falar, é muito fácil, né? seria muito fácil, Investir em uma ou em um ETF. Todo mundo faria isso, mas não né? é isso que acontece. Seria muito fácil. Então, qual que é a ideia do ETF? O ETF, o que que você faz? Você divide o seu risco. Você coloca o seu dinheiro um pouquinho no McDonald's, que é uma empresa americana. Mas você também coloca o seu dinheiro um pouquinho na Heineken, que é uma empresa holandesa. Mas se você parar para pensar, tanto o McDonald's como a Heineken são empresas globais. Tem algum problema se acontecer uma crise nos Estados Unidos com o McDonald's? De certa maneira, sim. Se acontecer uma crise nos Estados Unidos, o McDonald's americano vai ter uma queda na receita. Mas o McDonald's no Brasil vai continuar vendendo. O McDonald's na Europa vai continuar vendendo. O McDonald's no Japão vai continuar vendendo. Aonde tem McDonald's no mundo vai continuar vendendo. Porque são empresas globais. A Heineken também. Mas tem algumas empresas que têm exposições mais regionais, né? O mercado hoje ele é muito global, mas tem alguns casos que ainda é muito regional. Então, quando você compra um ETF, o que você está fazendo? Você está diversificando o seu risco entre vários setores, né? Tem setores que às vezes crescem muito, o setor de tecnologia, tem setor bancário que às vezes cresce muito, tem o setor de alimentos, de bens de consumo, que às vezes cresce muito. Às vezes um setor que tem muita exposição em commodities, em petróleo e energia, cresce muito. Você nunca sabe qual que vai crescer. Tem setores que às vezes caem muito, você nunca sabe qual é o setor que vai cair. É impossível prever o futuro. Por isso que eu sou fã de carteirinha de ETF, porque o ETF é uma exposição neutra. Você não escolhe, porque na hora que você escolhe, você tem muito viés. Os viés emocionais, os viés cognitivos, né? Os viés de recência. Sabe o que é o viés o viés de recência? É você achar que o que vai acontecer no futuro é o que aconteceu agora, nos últimos 5, 10 anos. Você fala, opa, é isso que vai acontecer de novo. Porque esse é o viés de recência, você achar, você prever o futuro de acordo com a sua recência, que é aquilo que aconteceu no seu horizonte de tempo. Mas o que acontece na economia é muito além do seu horizonte de tempo, é muito além do que você viu. Então, você prever, você querer acertar, mesmo que, vamos lá, mesmo que você tivesse essa capacidade, você não acha que teria outras pessoas que também estariam prevendo isso? E se tem várias pessoas prevendo isso, elas já vão ter investido nisso. Eu tinha um amigo que falava, né, que ele falava, pô, eu vou começar a investir em ETF de inteligência artificial e games. Porque, mano, olha o futuro desse mercado. Eu falo, cara, você descobriu isso quando? Mês passado, né? Tem gente, ó, que já tá desenvolvendo a tecnologia de inteligência artificial e games. Tem gente que já viu isso há muito tempo. Já tem gente investindo nisso. Se já tem gente colocando dinheiro nisso, talvez isso já esteja precificado. Você fala, nossa, eu vi isso agora. Cara, já tem gente vendo isso. Já tem gente vendo isso. Então, essa ideia de que você tem um dom especial de ver alguma coisa, cara, é muito complicado, é muito difícil. E É aí, muito difícil. e aí entre os ETFs, né, cara, que
de ETFs, vamos ser específico, passivos globais, que você fala, mano, eu tô em tudo, eu tô em todo o país, eu tô em todo o setor, eu tô em toda a região, eu tô em todas as moedas, eu tô em tudo. Por quê? Porque eu não sei o que vai acontecer. E o que vem para você? O que vem, Gabriel, quando você compra um ETF desse? O que vem de retorno? Cara, eu gosto bastante dos que escolhem com qualidade, Aham. porque é aquela, né? Independente do setor, independente se for inteligência artificial, se for um banco, se tiver qualidade, vai estar lá no índice. Isso aí é o fator, né? Fator, né? Sim, sim. Tem uns chamam de fator, outros de qualidade, aí cada Sim. um escolhe sua métrica de qualidade. Para É, quem não sabe, só para quem não sabe, você pode ter um ETF que ele é neutro, que ele vem em tudo. Mas você pode ter um ETF que tem um filtro. Um filtro, ele existe, né? Alguns filtros que que é interessante você adicionar. Por exemplo, um filtro de qualidade é um filtro, por exemplo, de só colocar ali empresas lucrativas, que tiveram lucro, né? Que estão tendo lucro, que estão tendo, né? Um desempenho bom. Você pode ter outros tipos de filtros. Você pode ter filtros de preço sobre lucro barato, ou seja, aquela empresa tem uma métrica, ela está sendo negociada a um preço, entre aspas, muito barato. Você pode ter um fator, você pode ter um filtro. Então você pode falar assim, opa, empresas do mundo inteiro? Não. Empresas do mundo inteiro que atendem tais critérios, né? que estão baratas, que tem uma relação do preço da tela contra o lucro bem baratos. E eles não pegam um momento específico. Porque Sim. imagina, se uma ação piora bastante a performance dela na bolsa e tem um lucro lá ok, mas o preço caiu tanto que o preço sobre o lucro dela fica baixo. Vamos supor que a Americanas tivesse lucro um trimestre antes da bomba acontecer e o preço dela caiu a centavos. A relação dela de preço e lucro pode ter ficado 5, 6, que é um bom indicador, mas tem uma defasagem, né? Sim. Mas esses ETFs não seguem dessa forma. Eles não pegam instantaneamente, assim. Tem um rebalanceamento, tem umas métricas. Então, você não precisa se preocupar se, o cara vai lá, vai colocar americano, você vai colocar um papel que é mais especulativo. Não, pega um de anos para trás. É algo mais constante, né? Que realmente a empresa provou que está Sim. barata há muito tempo. Ou que é natural do setor, enfim. Que tem uma qualidade a mais, né? E o ETF tem esse retorno extra de não preciso me preocupar, porque é uma equipe especializada que faz os cálculos, faz meus índices e colocam em ordem as empresas e acabam comprando. Um ponto de atenção assim, para o ETF também, nos Estados Unidos você consegue achar bastante com taxa de administração barata. É, mas também os setoriais, então, tipo, um de inteligência artificial. É óbvio que a gestora vai pensar em colocar 1% ao ano. É Sim. assim, absurdo. Gente, se vocês tiverem algum produto que vocês pagam mais de 1% de taxa de administração, troca agora para qualquer outra coisa, porque não é razoável, assim. Sim. Esse é um ponto, É esse é um muito ponto caro. interessante que você falou aí agora, a questão do custo, né? Custo dos investimentos. Quando você decide, então, largar a mão do stock picking, porque, pelo amor de Deus, né? Vamos bater nessa tecla, né? Você não tem a capacidade de ver o que ninguém tá vendo. Desculpa se tua mãe falava isso pra você, mas você não é um melhor motorista, tá? Porque todo mundo tem aquela ideia, eu dirijo melhor do que todo mundo. Cara, No mercado você é igual a todo mundo. é igual. Quase isso. Você ganha a média, o seu retorno é a média. Se você, né, se você investir em ETF, porque se você tenta fazer stock picking, desculpa, você vai estar para baixo da média, geralmente é isso. Tem um dado, né, que fala que 90% dos gestores profissionais, isso eu não estou falando de um cara que está aí no final de semana abrindo o broker para investir, estou falando de um cara que trabalha com isso. 90% desses caras não consegue ganhar da média, não consegue ganhar o que um ETF ganha, que o S&P 500 ganha. Qual que é, então, a ideia? Você vai ganhar a média. Você vai investir num ETF, você vai ganhar a média. É isso, se contenta com a média. Você quer ficar... Mas o interessante Uhum. é quanto é a média, né? A média é suficiente, exatamente isso. A média do S&P é 11, 12% ao ano, cara. É Sim, muita coisa. Em dólar. em dólar.
né, em dólar. Porque aí tem esse ponto também, né? Além dessa taxa de administração, vamos dizer que é um custo um pouco velado, tem um custo oculto, né? Que é o cara. Aí agora eu tô falando pro cara que investe em real, Aham. que é a diferença real-dólar. Sim. Ele colocou e o dólar tava a 5. Beleza, aí agora se ele for pegar o investimento dele, que ele colocou em real, tentar transformar em dólar, agora tá 5,20, 5,25. Pô, já tá perdendo, cara. Ele Sim. tá consumindo a parte da rentabilidade dele. Pode ser que não na realidade dele, assim, mas, pô, você vai viajar, já é Já. um dinheirinho que você poderia ter a mais, algo assim, sabe? Uma explicação bem prática para isso é, quando você está aí no Brasil, isso é, eu sempre falo, né? Pô, e o problema é que tem algumas pessoas que eu troco ideia que já moram fora do Brasil e manda dinheiro pro Brasil. Eu falo, gente, como que eu explico para uma pessoa isso, né? Que ela tá ganhando em libra, tá ganhando em dólar e ela quer voltar a ter real, né? O real é uma moeda que, historicamente, ela tem 30 anos, né? E já perdeu quase 100% do valor, velho. A inflação do real é muito grande. O Brasil é que é aquele negócio, o viés de recência. A gente olha para o passado, para os últimos 5 anos. Mas se a gente olhar aí nos últimos 50 anos, o Brasil teve mais de 4 moedas, mais de 5 moedas, né? Enquanto Exatamente. só a Libra é milenar, cara. A Libra tem mais de 1000 anos. Dólar também. O dólar não é milenar, mas é uma das moedas, Já é centenário, né? já é. Mais centenário, né? E é a moeda de negociação mundial, a moeda mais forte do mundo. Mas para não perder o fio da linha, vamos lá. A gente estava falando, você vai ganhar a média, mas para o Brasil tem um ponto interessante. Quando você investe em ETF, mais de 99% do seu ETF, mais de 99% do seu patrimônio vai estar fora do Brasil, vai estar fora do real, tá? Vai estar fora da exposição à moeda real. E como o real tem a tendência de se desvalorizar em relação, por exemplo, ao dólar, ao euro e à libra, né, por questões econômicas, por questões de segurança, por questões políticas, a gente pode falar mais disso em outra oportunidade, você, além de ter o retorno que essas empresas vão gerar, que você está comprando, você ainda tem um retorno adicional do câmbio. Exemplo bem prático. Você comprou um ETF que aquelas empresas cresceram 10%. Você comprou aquele ETF por 100, uma cota, você pagou $100. E aquele ETF em um ano teve uma valorização de 10%. Então, essa sua cota hoje vale $110. Só que vamos supor que quando você comprou esse ETF, para você comprar esses $100, você pagou R$5 no dólar. Então, cada cota que você precisava comprar, que era $100, e um dólar estava R$5, você pegou R$500 do seu bolso. R$500 do seu bolso foi lá e comprou $100. Um ano depois, esses $100 vale agora, que teve a valorização do dólar, 110. Você ganhou $10. E agora você tem $110. E você investiu R$500, trocou por $100 e agora você tem $110. Só que vamos supor que tenha aumentado 50 centavos o dólar só. Não vou nem falar R$1, vou falar 50 centavos. $110 vezes 5,50 agora, que é o preço que você pode vender, você vai estar ganhando vai dar R$605. Você ganhou valorização das empresas e ganhou a valorização do real, né? Então, tem esse ponto positivo. Isso eu estou falando de um ano, mas isso aí no resultado em uma década, em 2 décadas, que é o tempo, né, de vida de um investimento, pô, faz muita diferença. Outro fato, assim, porra, primordial para pensar em investimento. Você vai estar ganhando a média com ETF, mas você tem que prestar atenção no custo disso. Porque você fala assim, mas tem como fazer melhor. E aí você fica pondo e tirando, agindo toda hora ali, ó. Pagando taxa disso, daquilo, taxa disso. Tirando todo dia. Pagando imposto porque realiza isso, porque vende aquilo, não sei o que, isso aqui, não sei o que. O custo. E às vezes também um custo aí alto de administração de um ETF. Por quê? Porque você tem vários ETFs, você pode comprar vários. A vantagem que você pode levar, já que você vai estar recebendo a média, é pensar em um ETF que tem uma taxa de administração baixa, mais baixa do que os outros. Mas ainda assim seja seguro, porque tem uma liquidez boa, né? Tem um valor de mercado já suficientemente grande ali naquele fundo.
Então, assim, uma taxa, claro, você tem que pensar numa taxa boa, porque é uma vantagem que você pode levar. Você pode pensar numa estratégia fiscal também, de investir, de repente, diretamente fora do Brasil. Por exemplo, diretamente na Bolsa de Londres, que você tem acesso a ETFs irlandeses, que têm vantagens fiscais na questão do pagamento sobre dividendos e também, no futuro, sobre sucessão. Você tem um imposto de sucessão, né, no caso de herança, que é isento. Nos Estados Unidos, esse imposto pode chegar até 40%. Então, você quer ficar acima da média? Seja acima da média na diligência de escolher os seus fundos, os mais baratos, os melhores, né? Seja diligente na hora de escolher uma estratégia fiscal. Seja diligente, seja acima da média no tempo de que você vai investir. Seja acima da média na quantidade de dinheiro que você tira do teu salário e investe. E aí você vai estar sendo acima da média. Por quê? Porque você está recebendo o retorno da média do mercado, mas você investe mais do que a média, você investe por um tempo maior do que a média, você é diligente mais do que a média na hora de pensar uma estratégia fiscal, né? E você estava comentando que tem alguns ETFs aí que as pessoas escolhem, né, para se expor em determinados setores que tem uma taxa de administração bem alta. Como que é isso aí? É, bom, e eles aproveitam, assim, as gestoras, né? Aproveitam que tem algo bombando no momento, como, por exemplo, inteligência artificial, e colocam uma taxa de administração tipo de 1% ao ano. Bom, 1% ao ano, você deixou 5 aninhos, 5%, seu 5 em alguma coisa, porque é Sim, composto, né? 5 em alguma coisa que foi embora para a gestora. E você ficou lá, vendo a rentabilidade ou vir ou ir embora, mas enfim, você poderia ter escolhido um mais barato, com só qualidade, ou um S&P 500, que são as 500 maiores empresas dos Estados Unidos. sim, Algo mais, como eu posso dizer, não tão hype assim, algo que já é validado, que já tenha a rentabilidade boa e comprovada. Porque é isso, assim, é difícil você pegar uma simetria de mercado tão grande assim. Pô, inteligência artificial tá todo mundo olhando, literalmente, esse ano, se fosse para colocar um setor que todo mundo tá olhando, é basicamente inteligência artificial. Então é óbvio que as gestoras vão aproveitar para aumentar a rentabilidade delas sim, em cima disso, né? No Brasil não tem muito disso, de inteligência artificial, mas aqui tem outras pegadinhas, né? Os fundos de investimento, fundos de renda fixa, que são bas- basicamente passivos no sentido de o cara compra o que tiver lá e vai só reciclando a carteira, mas tem que ficar de olho nessa taxa de administração. É um custo que às vezes a gente não olha tanto porque a gente olha mais o nome do ETF, de tipo, BlackRock, inteligência artificial super X4, assim. sim. Pô, vai me dar uma rentabilidade muito absurda. E não, talvez não. Talvez a rentabilidade já foi, assim, para quem entrou lá no começo, o cara que investiu no começo, é um assunto que a gente pode abordar, que é o Private Equity. Aham, Esse cara ganhou dinheiro. sim, Esse cara acreditou na empresa quando era, sei lá, na garagem, né? sim. Mas agora, pô, que já fez o IPO, já tem uma estrutura. Aham, O pessoal tem que pensar um pouco que a empresa que está na bolsa, geralmente, ela já tem uma estrutura grande, então ela tem que quebrar muitas barreiras para crescer mais do que aquilo que ela está. E naturalmente ela vai virar um monopólio. Por exemplo, um Facebook da vida virou um monopólio, cara. É Instagram, veio o TikTok aí, tentou bater um pouquinho, mas foi proibido nos Estados Unidos. Só isso. Então é eles de braçada de novo, velho. sim. Instagram, Facebook. O que faz um pouquinho de concorrência é o Google, mas no YouTube, assim, mas são plataformas diferentes, coisas diferentes, né? Ah, Então é difícil pegar essa simetria, assim. Pô, seria muito bom se ninguém tivesse olhando a inteligência artificial e o chat GPT tá aí para investir a $10, assim. É, Pensando. outro ponto legal que você falou é que tem a ideia do investidor iniciante, né? E às vezes nem tão iniciante assim, que já está aí muito tempo investindo, mas primeiro a ideia de que ele pode prever o que ninguém está vendo em relação a um setor ou uma empresa, né? Ele acha que ele está na frente, está vendo o que ninguém está vendo, mas ele também tem a ideia de que ele também tem a ideia de que ele pode prever que ele está vendo um momento que ninguém está vendo. E aí eu gosto de falar daquele
Eu esqueci o nome dele, mas, pô, é um cara bem famoso, que saiu até filme dele que preveu a crise de 2008. Você lembra o nome dele? Eu esqueci o nome dele. Aquele americano que preveu a crise de 2008 financeira. Ah, eu sei quem que é aquele. É Michael alguma Ele, coisa. ele descobriu o subprime um pouquinho antes do tempo, né? Isso. Mas aí que tá, ele também trabalhava no setor. Então, assim, tem um pouquinho de. Cara, todo mundo fala que ele é um gênio, né? Porque ele preveu a crise, a bolha financeira nos Estados Unidos. Você já viu o tanto de previsão que ele teve, cara? Tanto de previsão que ele fez? Ele faz uma previsão Ah, todo dia. ele posta no Twitter. É igual o cara do Pai Rico, Pai Pobre lá. Ele Todo, faz. toda semana é uma diferente. Claro que ele vai acertar Uma hora. Uma hora vai É acertar. claro que ele vai acertar. Mas Então, tipo, a ideia é essa, né? Que tem o cara que acha que tá vendo que ninguém tá vendo em questão estratégica de escolher uma empresa, um setor. Mas tem aquele cara que também é o profeta do tempo. Ele, ó, o Brasil vai entrar em recessão, o Brasil vai entrar no boom. Agora tá um momento bom porque o mundo agora vai para cá, o mundo vai para lá, né? Além de você, no ETF, além de você se expor de maneira diversificada entre todas as economias, todos os setores, todos os países, você também faz isso sempre, velho. Você não fica, vou entrar agora, vou entrar depois. Você entra sempre. Não é ficar você não tentando. tá de fora nunca. Você tá É sempre no jogo. Você não tá tentando ficar tentando achar o tempo do mercado. Você fica por mais tempo no mercado. Você tem que estar ali, cara. Você não tem capacidade, me desculpa, né, o lírio do campo, mas você não tem uma capacidade melhor do que os outros de prever nada. E aí, vamos voltar a falar da guerra. O que muda então, num cenário que a gente está olhando agora, e fala, pô, vai estourar, pode ser que estoure uma guerra. O que muda nessa estratégia de investimento? Absolutamente nada. Por quê? Porque se você já tem uma estratégia bem definida, que você está se expondo de maneira global, que você está investindo de maneira constante, independente do que está acontecendo, você está fazendo isso por quê? Porque você não tem capacidade de prever os acontecimentos no futuro. E uma guerra é um evento que também você não pode prever. Se vai acontecer, se não vai acontecer, quando vai acontecer, qual vai ser o reflexo no seu portfólio, qual vai ser o reflexo no mercado de ações, porque existiram guerras durante toda a história e também existiu investimento, mercado durante toda a história e a gente pode ver quais foram os impactos nas últimas guerras em relação à economia. Né? Tem alguns estudos que mostram o que aconteceu com a economia no período pré, durante e pós-guerra. A gente consegue ver uma sequência, uma lógica das coisas que acontecem. Mas o que isso reflete nos mercados É é completamente outra coisa. completamente outra coisa, não tem uma lógica. Às vezes o mercado reage bem, às vezes o mercado reage mal. Naquele momento, e se você fazer um recorte de 1 ano, de 2 anos, de 3 anos, de 5 anos, o mercado é imprevisível e irracional. O mercado ele começa a se tornar previsível e racional quando você tem um horizonte de tempo maior de 5, de 10 anos. Que é esse o tempo, né, que você tem que pensar em investimento. A gente não está falando aqui de day trade, né? Não, Exato. pelo amor de Deus, né? Mas, então, o que muda? Agora vai ter guerra. Vou deixar de investir em tal lugar. Por quê? Porque você tem alguma informação que eu não estou sabendo? Você está participando? Ah, não, eu acompanho, eu leio muito jornal. Cara, vamos lá. Você acha mesmo que os ministros de guerra dos Estados Unidos, de China, eles estão dando as informações das estratégias dele de um jeito que tá saindo em jornal, velho? Você acha que o que os caras estão pensando, se vai fazer, o que não vai fazer, tá saindo em algum jornal do mundo? Esses caras aí, se tem alguma coisa, se não tem, você nunca vai saber, já aconteceu. Vai saber depois. E nem se aconteceu, você vai saber às vezes. Exatamente. Nem se, Exatamente. nem se. No caso Ucrânia-Rússia, teve a restrição dos fertilizantes e tudo mais. O Brasil sofreu um pouco. Mas, cara, Aham. assunto superado. O que pegou mais não foi nem tão isso, foi, enfim, a falta de chuva. É, Que era o que você tinha comentado que o Brasil é uma fazenda, né? olha mais. É isso, cara. Foi o que afetou o agro naquele ano, foi também fertilizante, óbvio, mas é o momento, assim.
O que afetou mais foi falta de chuva, é isso. E o agro sofre hoje, tá sofrendo um pouco, até por conta disso. Mas no longo prazo, por um ano, dois que teve uma seca e vários que choveu normal, não faz tanta diferença. O Taleb, né? O Taleb, para quem não sabe, é um escritor. Ele escreveu um livro, A Lógica do Cisne Negro, escreveu o livro Antifrágil. É um autor que é um dos caras que eu mais acompanho, assim, que eu mais leio. Ele fala da lógica do cisne negro, né? O cisne negro a lógica é um evento, é um único isolado, que é muito raro de acontecer, mas que ele tem uma repercussão, ele tem um acontecimento que é raro de acontecer, mas quando acontece é muito drástico, né? E é uma coisa que ninguém consegue prever, ninguém pode falar que vai acontecer, ou é uma coisa que todo mundo fala que não vai acontecer, que jamais vai acontecer e de repente acontece, né? E vamos lá, mesmo que, mesmo que você tivesse informação privilegiada, mesmo que você tivesse uma mente capaz de funcionar de um jeito que ninguém mais contém, uma mente super livre de viés cognitivo, uma mente que tem acesso a informações, a notícias privilegiadas, mesmo que você tivesse tudo isso e que você conseguisse criar uma estratégia, que você consegue olhar para o passado e ver todos os padrões, as lógicas dos acontecimentos, o futuro ainda te reserva algum cisne negro, ainda te reserva algum evento isolado que vai mudar completamente a história daquilo que você tinha de tudo de informação privilegiada da sua estratégia, né? Esses eventos, eles são muito mais relevantes do que você pode imaginar, e acontece, né? Então você fala aí, ó, todo mundo achou que com a guerra da Ucrânia e da Rússia, o Brasil ia ter um problema por causa dos fertilizantes, não sei o que, não sei o que. Mas qual que foi o problema mesmo? Foi chuva, porque ninguém estava esperando que não ia acontecer, que ia acontecer aquilo, né? Então são eventos imprevisíveis que têm efeitos imprevisíveis. E, mais uma vez, como que você se protege disso, de eventos imprevisíveis? Quando você cria um sistema que você não está exposto a uma coisa você não está muito dependente de um lugar que se acontecer. Não é só aquilo, né? Que se acontecer alguma coisa naquele lugar, você se lascou. Ah, mas não é muito raro de acontecer. Pode acontecer. Pode acontecer. Então, quando você tem um pouquinho em cada canto, um pouquinho ali, um pouquinho aqui, tá se exposto, você está protegendo, está se protegendo de eventos assim, né? E essa é a ideia, né? Você, pô, mas vai ter guerra. Pô, beleza, eu tenho uma exposição global. O que vai acontecer comigo é o que vai acontecer com o mundo. Talvez seja inclusive positivo, talvez seja negativo, não sei, não sei. Minha posição eu não sei. Mas aí a gente entra num ponto que as pessoas falam, tá, mas eu quero ter um retorno acima da média. Aí eu falo sempre, pô, faça um aporte acima da média e faça por um tempo acima da média. Mas também tem outras coisas que você pode fazer. Inclusive, para você ter um aporte acima da média, né? Você tem que ter um salário acima da média. Você tem que ter um negócio acima da média. Então, você fala, pô, seja acima da média na sua profissão, se qualifique como ninguém mais se qualifica, que é aquilo que você pode ter controle, que você pode dominar. Tenha um negócio, né, que você se dedica mais do que todo mundo, um business que você, né, tenha ali sim uma capacidade de ver coisas que ninguém vê na tua cidade, na tua região. Ali sim você tem um retorno acima da média e aí você consegue tirar dali aquele seu retorno excedente e jogar para o mercado para se proteger, jogar para um ETF passivo para se proteger. Mas outro ponto interessante que você pode sim ter uma parte do seu portfólio em alguns ativos, né, que são assimétricos. Alguns ativos que a sua exposição a ele, se der errado, se der merda, você não vai se lascar tanto. Por quê? Porque você tinha pouco. Só que se der certo, você se deu muito bem. Então o risco que você corre é pouco, porque se você perder, era uma parte pequena, mas a recompensa que você pode ter é gigantesca. É assimétrica, ou seja, não tem uma simetria entre risco e retorno. É muito maior o retorno em relação ao risco. É o risco que está correndo, né? E aí,
fala, você que tem experiência bem mais do que eu, e em 2017 esse cara aqui já falava de cripto. A cripto, Bitcoin e outras as altcoins tem uma assimetria. Então você pode investir em Bitcoin. Eu acho uma loucura você ter uma exposição muito grande em Bitcoin e eu acho uma loucura você não ter exposição nenhuma. Esse é um ponto que talvez você pode ter ali de assimetria, que você consegue ter uma, uma vantagem, uma alavancagem ali no seu patrimônio. Porque se o negócio der certo, e já deu, na verdade, né? Quem pensava assim, Exatamente. quem já tinha essa ideia de ter um pouquinho ali, né? Vamos ver o que vai dar em 2010, 2012, 2015. Fala aí, você é um cara que se deu muito bem, eu tenho certeza, porque você tem Bitcoin faz tempo. Nossa, eu tenho pouquinho de tempo já. Eu me desfiz um pouco no meio do caminho, mas consegui comprar um preço bom há algum tempo também. Aham. Mas, agora, enfim, voltou à tona o assunto por causa das aprovações de ETFs pela SEC, né? Sim, São meio que a CVM dos Estados Unidos. Meio não, são a CVM. CVM. É, e agora tem ETFs que investem em Bitcoin no mercado à vista e Ethereum também. Ou seja, você está comprando um Ethereum ou um Bitcoin diretamente, né? E o jogo aqui muda, não é só nem pelo Ethereum. Se você quiser comprar Bitcoin e Ethereum de outra forma, tá tudo bem também, não tem nenhum problema. O ponto é o quanto de liquidez vai para esses mercados, quanto de volume. Quem tá olhando agora? Agora é a BlackRock tá olhando, Sim, JP, Morgan, tá todo mundo olhando para esses caras. Por quê? Porque é o produto rentável, no sentido de dar retorno para o investidor e dar retorno para quem quer fazer lá a gestão dos ativos, né? E aí entra outra coisa que a gente falou no real e dólar, que é sobre a escassez, que é nem sobre a escassez, né? A gente falou que real e dólar tem um problema de emissão sim. desenfreada, uma questão de conflito, então vai aumentar muito, né? E o Bitcoin não tem, é 21 milhões e acabou. Quando chegar lá daqui 2.100 e alguma coisa, quando eu minerar o último Bitcoin, acabou. É o ouro O digital. último não tem mais. Exato. E o ouro ainda, enfim, se acabar mais, vai achar mais. Né? Sim, Bitcoin não. 8 milhões é um número batido, assim. Aqui ele acabou. E o Ethereum ainda tem um agravante no bom sentido, porque ele é deflacionário. Se você usar muito a rede, ele deflaciona a quantidade, ele começa a queimar as quantidades para aumentar o valor unitário da moeda, né? Enfim, e o Ethereum é muito, muito grande, é uma rede muito grande, é uma rede de contrato inteligente que o Bitcoin está tentando entrar, mas a ideia do Bitcoin é muito mais proteção mesmo. proteção. É a proteção que a gente está falando bastante. O Ethereum é mais uma aposta na tecnologia, Sim, que é os contratos inteligentes. Inteligente no sentido de ninguém precisa ir lá e executar o contrato, tipo uma folha mesmo, né? Ninguém precisa de um papel para provar que aquilo existe. São duas validações, acabou. o blockchain, né? A questão do Bitcoin, né? O valor do Bitcoin, ele vem muito do valor da blockchain. E a dificuldade das pessoas entender valor em Bitcoin é porque as pessoas têm dificuldade em entender blockchain. E Exato. eu confesso que eu também tenho dificuldade de entender o blockchain. Eu não sou da geração que pegou o blockchain e falou, nossa, não, mas a próxima geração não vai crescer sem saber o que é uma blockchain, né? A próxima geração aí, a molecada de 10, de 15, de 12 anos e os mais novos, não vai ter essa dificuldade, porque o mundo vai ser em blockchain, não só financeiro, mas o mundo inteiro, logística é blockchain, banco, financeiro, tudo, saúde, tem muita coisa em blockchain. E aí, para quem não sabe, Bitcoin é a moeda que você negocia na rede da blockchain do Bitcoin. Eu fico bem confuso com esse assunto ainda. Eu não sou. O que eu faço? Eu sou bem humilde. Eu entendo pouco, mas eu entendo que tem valor e eu faço o meu pezinho ali. Eu coloco a minha aposta ali. Uma aposta que é muito mais de entender o potencial da blockchain. Eu vejo valor na blockchain. E eu sei que isso tem futuro. E eu sei que por conta disso, e além disso, ainda tem as questões macroeconômicas do Bitcoin, né? A ideia da escassez e tal. Da proteção, sim. E isso entra o Ethereum também. Então,
Dos pontos aí, né? Pô, a gente tá falando, pô, em guerra, né? Cenário global, não sei o que fazer. Vai ali no ETF. Quer ter um negocinho ali que dá uma simetria, que pode ser muito positivo? Pega uma parte do seu dinheiro que você tá tudo bem se perder. Vamos lá. Estuda um pouco de cripto, vê o que você tá fazendo. Por quê? Porque a maioria das pessoas que investem em cripto, vou falar bem a verdade, não sabe o que está fazendo, mas sabe do hype, sabe que o negócio valoriza de uma hora para outra, nem sabe o que é blockchain, não sabe nada. Mas viu a notícia aí, o bagulho tá subindo, o bagulho tá crescendo, vai lá e compra. Exato, é aí que a pessoa corre bastante risco também, né? Sim, E aí entra num momento talvez não tão bom. Mas enfim, se a pessoa entrar pensando que é uma mudança estrutural de longo prazo, mudança estrutural de longo e prazo, perfeito. que tipo assim, Bitcoin, beleza, hoje é US$ 66.000 e ano passado tava 40, 30, não sei exatamente o preço, mas eu não pense, é um viés que você falou, que é olhar para trás e pensar que tudo vai se replicar. Não é essa a ideia do Bitcoin, é uma mudança estrutural. Então, ele é um ativo fora das mãos de todo mundo, assim, vamos dizer, de todos os governantes. E é uma ideia de proteção. Então, a gente está falando de proteção de viés e proteção territorial. Então, ele é um completamente neutro, assim, Sim, ninguém manda nele. Existem os mineradores que, enfim, validam as informações, mas é impossível. Não existe um poder computacional hoje que é capaz de quebrar a rede que existem nos mineradores, porque seria praticamente impossível. Assim, o custo disso, o energético, não compensaria o ganho que o cara vai ter. Então tem que pensar que é uma mudança estrutural de longo prazo e que a escassez tende a aumentar. Ela sim, não vai chegar daqui 3, 4 anos e os caras vão falar assim, vamos emitir mais 21 milhões. Não tem isso sim. acontecer. É isso aí que você Aí vale falou. um pouquinho estudar um pouco mais, entender. É que você falou sobre rede Bitcoin e o Bitcoin moeda. A gente chama da mesma coisa, enfim, porque é mais fácil. Mas é só, enfim, é uma questão de detalhe. É só lembrar que a rede funciona com blockchain. Então ninguém é dono da verdade. Por exemplo, no Pix. No Pix você usa o banco e quem usa aquelas informações é o Banco Central. Ele é o centralizador da informação. Ele sabe quem mandou, para onde mandou, e só ele. Sim, E você, seu banco e a pessoa que vai receber. Mas na blockchain não, todo mundo sabe. Quer dizer, não tá seu nome lá, sim, mas todo mundo sabe quantas transações aconteceram, quantas emissões aconteceram, quantas taxas foram pagas na rede, dentro da rede, e no Ethereum também. Quanto que foi queimado por causa do uso. Então, enfim, se for sobre gerações, eu acho que essa mudança, a blockchain até vem para colocar nessa geração a exigência de transparência, né? Então, tipo, pô, eu quero ver quanto está sendo emitido de real, sabe? sim. Quero ver quanto está sendo emitido de dólar. Às vezes, agora que os mercados começam a olhar mais isso. Então, tivemos um probleminha técnico, mas estamos de volta. E a gente estava falando de cripto, né? Sobre como você consegue ter uma alocação global passiva e pegar a média do mercado e ficar tranquilo em relação a isso, não precisar perder o sono. Se teve uma crise na Argentina e você estava só investido na Argentina, que aí seria bem, bem frequente Bem problemático. e seria bem frequente essa sua noite mal dormida, né? Porque a Argentina gosta, né, de dar um trabalho. Mas então você tem uma exposição global e você dorme de boa, porque você tem um mundo inteiro e só se realmente apertar aquele botão que acaba o mundo, que aí você se lascaria. Mas De qualquer maneira, né? aí você não ia dormir, De qualquer maneira. você não ia dormir mesmo. Mas então, tendo uma exposição passiva global, você estaria livre dessas dores de cabeça regional. Cripto daria para você uma parte do seu patrimônio, que é uma coisa que você fala, pô, se eu perder isso aqui, tudo bem. Você pode buscar um retorno adicional. Por quê? Porque cripto é muito assimétrico, né? O que pode acontecer no futuro pode ser muito positivo. A gente pode estar ainda no começo. Tem gente que fala, pô, queria estar ali em 2010. De repente, agora, 2024, você vai lá daqui, sei lá, 15 anos, 2040, você fala, putz, velho, 2024 tava Tivesse bom, hein? comprado Bitcoin, Então, começo dos ETF. começo dos ETF tava ali, velho.
o seu neto vai falar, ô vô, por que você não tinha Bitcoin? Você é tonto, hein? É, Tá ligado? vai, pior que vai, né? Eu não quero que o meu neto fale isso pra mim, não, tá ligado? Então, mas eu também não quero que o meu neto fale assim, ô vô, você só tinha Bitcoin, você se lascou, hein? Por quê? Porque também não sabe. Pode ser que o meu neto não veja o Bitcoin. Pode ser que, né? Pode ser que não exista isso no futuro. Pode ser que seja tudo uma ilusão coletiva. Mas não parece ser. Principalmente porque a gente falou aqui das premissas de tecnologia que tem por trás, né? Mas é isso, um pedacinho ali do seu patrimônio, uma assimetria muito positiva, você pode buscar um retorno adicional. Mas vamos falar de mais. O que mais que dá para você fazer? Se você quer falar assim, não, eu quero focar numa região específica, que você tem que olhar para uma região específica e, vamos lá, quanto menor a região, menos pública, menos visível essa região, maior a oportunidade que você tem de ver alguma coisa que você não está vendo. Por exemplo, lá nos Estados Unidos, está todo mundo olhando as empresas americanas. Mas as empresas lá da tua rua, lá em Mirante do Paranapanema, da onde você é, lá onde o Zezinho do Veneno tem posto de gasolina, ali é uma região que quem que vai estar olhando? Os maiores gestores da BlackRock ou você que passa lá e sabe o que acontece ali em Mirante? Então, quanto menor for a região, maior o impacto que você pode ter com a sua mente, né? Mesmo lembrando, você tem que tomar cuidado com os vieses e tal. Mas vamos lá, você é um cara racional, você é um cara inteligente, você é um cara de negócio. Você consegue explorar um retorno adicional em uma região, em uma micro-região. Isso aí eu estou falando de uma cidade, de um bairro, de uma região, de um estado. Tem pouca gente explorando. Você tem uma capacidade ali de conseguir tirar um negocinho, né? E quanto maior for a região, maior vai ser a dificuldade de você ver o que ninguém está vendo. Mas mesmo assim, existem algumas regiões que oferecem algumas eficiências que outras regiões não oferecem. E aí, se você quiser olhar para o Brasil oferece, além de ser uma grande fazenda, né? Além de ser um grande exportador de comida e tal, de minério, o Brasil também é um paraíso, vamos dizer assim, um paraíso para os rentistas, né? Um paraíso para a galera que investe em renda fixa. Mas tem um porquê. As pessoas me perguntam, Gabriel, às vezes, por que que aqui, quando você, brasileiro que mora aqui na Inglaterra, fala assim, pô, se eu emprestar o meu dinheiro para a Inglaterra, pro Tesouro Direto aqui da Inglaterra, que nem é Tesouro Direto, né, mas vamos usar como comparação, eu empresto o meu dinheiro para a Inglaterra, eu recebo 5% de retorno anual. O que, em termos de Inglaterra, é um absurdo, tá? Porque geralmente é menos que 1, né? A renda fixa aqui é bem baixa, historicamente, Uhum. como é nos Estados Unidos, né? Mas hoje está na casa aí dos 5%. E aí eu falo, mas lá no Brasil eu ganho 10, eu ganho 11, eu ganho 13, estava ganhando 14 um tempo atrás. Por que eu vou ganhar 5 aqui se eu estou ganhando 14 lá? Se você tem um amigo que não paga ninguém, que está devendo no cartão de crédito, que não tem trabalho, que trabalha de vez em quando, e ele te pede 50 emprestado, você fala, mano, não vou ver esse dinheiro de Não vou volta. prestar, não. Você fala, não vou ver esse dinheiro de volta, tá ligado? Agora, se você tem um amigo que, pô, trabalhador, tem as contas em dia, e de repente ele tava ali num barco e falou, pô, esqueci minha carteira, você não tem como, depois eu te pago 50, pá. Você empresta e fala assim, não, tudo bem, e depois o cara vai te devolver 50, e você não tem muito risco com aquele cara, então você fala, não, ele vai me devolver depois. E ele ainda fala, não, eu te devolvo 55, te devolvo uma graninha extra ainda, tá ligado? Você nem precisa do retorno adicional, mas você empresta. Agora, pro outro lá, pro maluco lá que fala que é um tranqueira, você fala, não, mano, não vou emprestar. O que ele faz? Então ele fala, mano, eu te devolvo 100. Se você me der 50, eu te devolvo amanhã, mas eu te devolvo 100. Aí você fala, pô, mano, vai me devolver 100. Aumenta muito a recompensa. E aí, como aumenta muito a recompensa, você fala, mano, eu vou emprestar. É isso que acontece, meu amigo, quando você fala assim, eu vou emprestar o dinheiro para o Brasil ou para a Inglaterra. O Brasil é o quebrado, é o que não paga ninguém, né? É o que não tem emprego fixo. Se você emprestar dinheiro, tem uma grande chance de você não receber. Por isso que ele te oferece tanto de volta, porque ninguém está disposto a oferecer dinheiro para o Brasil. Para estar disposto, tem que aumentar muito a recompensa. Já para a Inglaterra, para os Estados Unidos, para países desenvolvidos,
A recompensa é menor, por quê? Porque a disponibilidade de você emprestar é muito maior, porque você vê que tem segurança, que você tem uma chance grande de receber. E aí o Brasil, ele acaba criando algumas bizarrices, como IPCA mais 6, né? Que é uma coisa que não existe em outro lugar do mundo. Que ele fala assim, ó, você empresta dinheiro para mim, eu vou te devolver a inflação mais um prêmio ainda. Ou seja, daqui a um tempo eu vou te devolver esse dinheiro conforme a inflação tiver corrido nesse tempo, e ainda vou te dar um prêmio em relação a isso, que hoje o prêmio está 6% acima da inflação. É um retorno real de 6% em renda No fixa. tesouro, né? É? No tesouro. Em outros produtos você vai achar muito mais. Vai achar 7, Isso. 8, 9. Em tesouro, que é ali, né? Que é o mais seguro, né? Que é o mais O seguro. governo tá te pagando IPCA mais 6. Isso. Imagina uma empresa. A Exatamente. empresa vai pagar mais 7, mais 8, no mínimo. Então, por isso que o Brasil é um paraíso dos rentistas. Por quê? Porque o governo é um governo que paga muita recompensa para o dinheiro que ele precisa. Mas por quê? Porque por várias questões, né? Mas por quê? Por que ele paga muita recompensa? Porque é muito arriscado, né? Porque é muito arriscado. Mas querendo ou não, uma eficiência. Porque você olha para o Brasil, você fala, pô, é uma recompensa muito grande. Considerando, é um risco muito grande, mas é uma recompensa realmente muito grande, né? Então, você fala, pô, eu posso investir no Brasil? Você pode, lembrando que o seu retorno é adequado ao seu risco. Se você entender isso, tá tudo bem. Não, mas é renda fixa, não é? Não é renda fixa, é renda fixa em real, meu amigo. E qual que é a chance do real se manter um valor competitivo nos próximos 5, 10 anos? Vamos ver qual que foi a inflação média nos últimos 10, 15, 20 anos nos países desenvolvidos, qual que foi a inflação no Brasil. Né? Eu queria estar com os dados aqui, mas outro dia a gente pode falar disso. É muito maior, né? Mas é muito maior. É muito maior. Se você olhar os dados, é muito maior. E aqui a inflação, e nos Estados Unidos também, na pandemia, foi muito alta. Ninguém é acostumado com inflação aqui. Só que nos últimos Exato. anos. Por isso que não existe esse produto aí, né? É, Justamente por isso. não tem esse Nunca produto. foi sentido proteger contra a inflação. Inflação é Sim, passageira, né? mas Mas pode não, acontecer. veio. Pode acontecer uma inflação em cenários de guerra, né? Sim. Então, mas enfim, quando você tem ETF, todo mundo precisa entender que uma empresa repassa a inflação conforme o tempo vai passando, né? Então, quando você investe em ações, você tem sim uma proteção contra a inflação, porque se o valor da empresa é o valor do quanto que ela vende, o quanto que ela recebe, e ela repassa a inflação, então ela vai aumentar o lucro dela também, né? Vai aumentar o valor assim, em um tempo, né? Se adequa. Com o tempo isso vai acontecendo, né? Não é de uma hora para outra. Mas, então, assim, pode acontecer uma inflação maior por causa da guerra, sim, porque aumenta muito o gasto, né, dos governos. Então, pode ser que a inflação daqui, que muita gente falou que estava passando, pode ser que volte, né, caso realmente estoure um conflito. Mas, se Ou você... até a questão do Rio Grande do Sul, a gente não sabe também do impacto ainda, né? Que é algo mais. Tipo assim, o Brasil não tem muito esse problema de conflito, mas tem Sim, esse problema pontual, né? sim, o cisne negro ali, né? 20, 30 bi de gasto. Sim, E qual é o impacto? Assim, é uma região mais industrializada do Brasil, né? sim. Tem esse problema também. E aí, caminhando para o final, né? Então a gente abordou aqui, acho que para um investidor até iniciante, ele conseguiria pegar a ideia, né? Ele conseguiria pegar a ideia. Sim. Investir é super simples, cara. Investir é super simples, porque você não precisa ter muito conhecimento. Você tem que ter um comportamento, você tem que ter uma capacidade de se comportar melhor, não de entender, não de fazer. Eu vejo gente falando que oferece curso de educação financeira e tal. Aí você vai ver o curso de educação financeira. A pessoa aprende a calcular preço sobre lucro de uma ação. Eu falo, cara, não dá, né, velho? Não faz sentido, né? Não faz sentido, Pra meu aquele amigo. momento. Tipo assim, você quer aprender, assim, você não vai se dar bem investindo financeiramente porque você aprendeu a calcular
preço sobre lucro. Eu não sei calcular, velho. Eu fiz faculdade de gestão financeira, mas faz tanto tempo que eu não calculo isso. Faz tanto tempo que eu não lembro eu não lembro como é que é a conta. Eu não lembro, tá ligado? Então, assim, é determinante pro meu sucesso financeiro? Não é, porque eu compro ETF, tá ligado? Eu visto ETF. Eu não olho o preço para comprar. E o ETF olha isso pra você, né? Exatamente. Então, tem que ter conhecimento? Cara, eu tenho conhecimento de que o ETF é bom e eu entendo. Eu entendo uma coisa, né? Eu entendo o macro. Eu entendo o macro. Eu não preciso ser especialista em detalhezinho. Eu entendo que eu não sei de nada. Eu entendo que eu não consigo prever o futuro. Eu entendo que eu tenho vários viés cognitivos e emocionais. Esse é o conhecimento que é importante. Eu entendo que as emoções afetam as minhas decisões, então eu tenho que ter uma estratégia de investimento que tenha princípios, que eu vou continuar agindo com aqueles princípios, independente de como eu estiver me sentindo, né? Não vou depender das minhas emoções para agir. Agora, calcular preço sobre lucro, não vai ser determinante, né, pro seu sucesso financeiro. E Exato. ter a capacidade de prever ciclos financeiros, não. Você não precisa você tem que entender o que é um ciclo financeiro. Você tem que entender que acontece períodos de maior inflação, você tem que entender que acontece períodos de deflação, você tem que entender que acontece períodos onde a taxa de juros vai subir, e aí você tem a tendência da retorno das ações cair. Não é complicado de entender isso aí, com pouco tempo você consegue entender, não é a coisa mais difícil do mundo. Você não precisa ter a capacidade de prever esses acontecimentos, mas é importante você entender que esses acontecimentos vai mexer na sua cotação dos seus ETFs, a sua carteira vai mudar quando a taxa de juros subir, né? A sua carteira vai mudar quando a taxa de juros descer. É bom A você... alocação não muda, né? É só o comportamento, né? Isso, exatamente, exatamente. Então, é conhecimento? É. Mas que tipo de conhecimento, né, que tem que ser levado, né? Mas, enfim, falando sobre investimentos passivos globais, tem muito mais que a gente pode falar. E esse podcast, que é o primeiro, que é a parte 1, né, que não tem nem nome ainda, todo sábado, praticamente, né, eu acho que eu vou fazer todo sábado. Vamos ver se vai ficar um dia legal. Cara, cola aqui nesse podcast, que não vai ter não vai ter assunto que você vai ficar muito por fora, porque eu falo de maneira simples, as pessoas que vão colar aqui também vão falar como se estivesse conversando, como se estivesse trocando uma ideia de assuntos simples, de assuntos que fazem diferença, né, aí na vida de vocês. Eu espero que você que tem ouvido, que tem escutado esse podcast, tenha talvez pelo menos se sentido inspirado a conhecer um pouco mais, né? A aprender um pouco mais sobre isso, né? A gente não passou aqui esse tempo conversando para definir e falar assim, ó, é isso, é aquilo, não. Com A gente bastante... nem falou o nome de ETF, né? Mais pra pegar a ideia, não era indicar um ou outro, né? Sim, sim. Porra, começa a entrar nesse mundo para você ver. Começa a pesquisar sobre as estratégias passivas, as estratégias globais de construção de patrimônio. E aí você vai ver que tem muita coisa legal que você pode aprender e que tem um impacto direto na sua qualidade de vida. É isso que eu falo, cara. Finanças é um impacto direto na qualidade de vida. Por isso que eu gosto de falar disso, por isso que eu gosto de trabalhar com isso, por isso que eu gosto de ensinar as pessoas disso. Porque teve um impacto direto na minha qualidade de vida. E sabe quando que foi isso? Não foi quando eu saí da Toledo, que foi no momento que eu mais aprendi técnica, a parte técnica de investimento, né? Ali, na verdade, eu saí com um conhecimento técnico muito bom, mas tinha um conhecimento pessoal, comportamental horrível, né? E me lasquei muito depois da faculdade. E aí a minha evolução veio de aprender de mudar o meu comportamento, a minha mentalidade, né? Finanças é muito mais comportamental Dia a do que dia, né? muito mais comportamental do que técnico. Mas Sim. a ideia era essa. E aí, tem alguma coisa para finalizar aí, para falar? Cara, bom, pra finalizar, acho que é só esse ponto que o ETF não é a solução de todos os problemas, mas ele elimina grande parte deles. Procurem ETFs, não só de ações, mas de renda fixa também. Existe um Sim. ETF de renda fixa
renda fixa global, sempre atente à taxa de administração. Isso não só para ETFs, mas qualquer produto, fundo de previdência, fique de olho que a taxa no longo prazo vai pegar seu patrimônio e a gestora vai agradecer se você paga. Vamos fazer, vamos fazer um podcast, vamos marcar só de custo, velho. A gente tem que fazer isso, mano. Porque custo cara, os fundos de investimento no Brasil tira sarro. Mas é bem importante, né? E a galera tira sarro, né? E nos fundos, nos custos de fundo, velho. Porque vamos fazer. A gente tem que fazer um pra mostrar essa realidade aí. Vamos sim. Bom, agradeço também o espaço aqui que você abriu para divulgar um pouquinho do meu conhecimento aqui que tive na faculdade, na Toledo e na Unifesp também, fazendo economia, um pouquinho de finanças e um pouquinho de economia, apesar de dizerem que são a mesma coisa, é completamente diferente. Aqui na Unifesp eu não aprendi quase nada de finanças, mas o comportamento, esse ponto de assimetria, a gente vê bastante. Sim. Então é bem importante separar os assuntos e estudar de forma separada, assim, né? Acho bem bom. Fica minha indicação de livro, vou indicar um livro aqui, do Benjamin Graham, que é o Investidor Inteligente, fala bastante sobre ETF, e um do Howard Marks, que é Dominando o Ciclo de Mercado, que apesar dele estar falando sobre dominando, na verdade, a ideia de que não seja dominado pelo ciclo, não fique investindo porque o ciclo está em baixa, está em alta, a inteligência artificial ou cripto. Invista porque no longo prazo é o melhor a se fazer. É basicamente isso que ele passa em mais de 400 páginas, é isso. Sim. Howard Marks, falando em livro, o livro dele o mais importante para o investidor, né? O mais importante é outro livro dele fenomenal também. Muito bom também. E é isso, cara. É realmente essa ideia. É parar de tentar dominar. Realmente, essa é a palavra. E você pensar, como o outro livro também fala muito bem, investir em ações em longo prazo, né? Entender que o longo prazo dá retorno. O longo prazo dá retorno. O curto prazo é irracional, o curto prazo é sem lógica, mas o longo prazo não tem nada melhor do que ação. Não tem. Historicamente, se você parar para pensar, não tem nada melhor do que ação. E quando a gente fala de ação, a gente fala de ações diversificadas, né? Isso aí, sempre para deixar claro. O ETF faz isso de uma maneira muito simples. Também quero fazer uma recomendação de leitura, e esse talvez seja um livro que a gente pode usar para o próximo podcast que a gente vai gravar, que é sobre custos, que é o livro Common Sense Investing, do John Bogle. Em português é O Investidor de Bom Senso, eu acho. Investidor de Bom Senso, exato. O Investidor de Bom Senso. Ali ele destrói, né? Falando de custo ali, aquele livro é sensacional. Mas é isso aí. Fechou, Gabriel? Valeu aí Valeu, abraço. pela oportunidade. A gente se fala.